Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Porque nós temos que ser gratos a Ele, né? Todo o tempo, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Independente de nós passarmos por lutas, passarmos por aflições, porque nesse mundo nós passaremos sim por aflições, não tem como. Jesus Cristo mesmo passou quando Ele esteve aqui, né? Ele teve dificuldades, Ele passou por desertos, mas Ele venceu e Ele já nos alertou que nós venceríamos também. Por isso nós temos que estar na presença dEle, temos que colocar tudo diante dEle, as nossas dificuldades, né? As nossas provações, para que Ele nos dê ânimo, para que Ele nos dê condições de passar por tudo e vencer e chegar no final do caminho, chegar no final daquela linha de chegada que Ele preparou para cada um de nós e que possamos chegar vitoriosos, né? Que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos olhar para as lutas, mas que nós venhamos olhar para aquele que nos chamou, para aquele que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar uma palavra para mim e para você que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 10, o versículo 9 diz: Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Jesus Cristo estava dizendo que Ele é a porta. Só será salvo quem entra por essa porta. Por isso nós temos que entrar pela porta que é Cristo. Não há como entrar, né, por um outro lugar. Não tem outra porta. Nós podemos até procurar um atalho, né, entrar por cima, entrar por, né, mas não vai ser, né, não vai chegar, né, no lugar que nós precisamos chegar. Nós não vamos entrar, né, no aprisco, né, entrar no aprisco das ovelhas de Cristo, né? Nós precisamos entrar por essa porta. Ele estava ali falando com os fariseus, confrontando os fariseus, dizendo que aquele que não entra pela porta do aprisco, aquele que entra por cima, que entra de outra forma que não pela porta, esse não é pastor, mas esse é ladrão, é salteador, porque nós sabemos que naquela época havia ali o curral das ovelhas. Era um cercado e uma porta. E as ovelhas ficavam ali dentro, né? Para que elas ficassem em segurança, mas não tinha ali um telhado, era céu aberto. Então, podia ser que o ladrão, ele entrasse, né, por cima. Mas o que era o pastor verdadeiro daquelas ovelhas, ele sempre vinha pela porta. Ele tinha autorização para vir ali chamar as suas ovelhas e levá-las para fora e conduzir as suas ovelhas. E as ovelhas seguiam, o pastor ouvia a voz dele e elas não confundiam a voz do seu pastor com nenhum outro. Por isso nós temos que estar ligados no Senhor Jesus, né? Nós temos que conhecer a voz dele, para que nós não venhamos, então, né, confundir essa voz com nenhum outro, porque nós não sejamos enganados, porque tem muitos por aí que enganam. Naquela época mesmo, Jesus estava falando para os fariseus, porque aqueles fariseus, eles foram colocados por Deus para cuidar do povo de Israel, porque a Bíblia diz que Deus é o pastor de Israel, mas aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles não estavam cuidando do povo como tinha que ser. Eles não estavam ensinando, né, a palavra como tinha que ser. Eles estavam preocupados consigo mesmo. Estavam preocupados com a sua vida financeira. Estavam preocupados em eles ficar bem. Mas não estava nem aí para o povo, né? E então, Deus, Ele enviou Jesus Cristo. Enviou alguém que iria realmente cuidar daquele povo. Por isso Jesus estava ali, né? E os fariseus não entendiam aquilo que Jesus falava. Eles não conseguiam porque eram cegos espiritualmente. E Jesus estava falando, né, que ele falava assim,
eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? O bom pastor, ele cuida, ele ama as suas ovelhas. Já aquele que é o ladrão, o ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir, somente para isso. Ele não está preocupado, né, em cuidar de ovelha. E ele estava dizendo, o assalariado, ele não é pastor. Porque quando vem o lobo, ali vem contra o rebanho, aquele ladrão, ele foge e ele deixa as ovelhas na mão do lobo. E então o rebanho é disperso, é porque ele não cuida. Assim como aqueles homens não estavam cuidando do povo de Israel, Jesus estava dizendo, eu sou o bom pastor, porque havia maus pastores, né? Mas tem o bom pastor, o pastor verdadeiro, que dá a vida, né? Que cuida por amor. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que nós temos que conhecer Jesus? Para que não sejamos enganados, né? Por outras vozes, quando ouvimos outras vozes por aí, vozes que parece que é do pastor, do bom pastor, mas não é. É por isso que nós temos que estar ligados a Cristo. Estar ligados como? Buscando intimidade todos os dias, né? Estar lendo a palavra dele, ali, né, de acordo com a palavra, para que possamos ouvir a sua voz, estar em oração, sempre em intimidade com o nosso Deus, para que nós não venhamos ser enganados nesses dias também, né? Porque tem muitos por aí que estão enganando, que estão fingindo que são pastores, levando um falso evangelho, né? Que não estão entrando por essa porta, que é a verdadeira porta, a porta que leva realmente ao aprisco. Não tem como entrar nesse aprisco de outra maneira, a não ser por essa porta que é Cristo. Ele já deixou isso, né, bem explicado, né? Ele disse, o Pai me ama, né? O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ninguém toma a minha vida, mas eu mesma dou. Ninguém matou Jesus Cristo, né? Ele se deu, ele se doou por amor a nós, né? Por isso ele se doou, por isso o Pai o ama, né? Porque ele é verdadeiro, né? Ele sim, né, veio fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Ele não fingia, assim como muitos estavam ali no meio do povo fingindo, né? O povo estava se perdendo enquanto eles estavam cuidando dos seus próprios interesses, né? E Jesus Cristo, ele disse, eu tenho esse aprisco, né? Esse rebanho deste aprisco, mas eu tenho ainda também ovelhas de um outro aprisco que eu preciso buscá-las, que eu preciso trazê-las. Quer dizer, Jesus, ele veio para cuidar do povo de Israel, para levar aquele povo, né, para a presença do Pai. Mas ele queria também buscar um outro povo, um povo que não fazia parte do povo de Israel, que não era judeu, que eram os gentios, que estavam longe, que estavam afastados do Senhor. E então ele iria resgatá-los também. Nós sabemos que com o passar do tempo, né, o Evangelho começou a se expandir e todos nós que não fazemos parte do povo de Israel, do aprisco de Israel, nós também fomos alcançados, né, por esse Evangelho. Nós também tivemos a oportunidade de entrar por essa porta que é Cristo Jesus, a única porta que nos conduz, que nos leva ao Pai, né? E agora nós também podemos, né, buscar a outros que ainda estão afastados, que ainda estão longe, que ainda não ouviram a voz desse pastor, que ainda não se achegaram, que ainda não fazem parte desse aprisco. Jesus disse, todos vão estar num só rebanho, todos juntos num só rebanho e um só pastor. É esse o desejo dele. Por isso nós temos que nos apressar. Nós que já ouvimos a voz do pastor, que já estamos seguindo
o bom pastor, nós temos que também fazer algo, né? Levar esse evangelho de alguma forma para esses que estão longe, porque Jesus Cristo, ele não abre mão das suas ovelhas, ele não abre mão de uma só, né? Ele quer todas nesse rebanho. Por isso, como aquela palavra que diz que o pastor, ele deixou as 99 ovelhas no aprisco, ele deixou elas ali em segurança e foi atrás daquela que se havia perdido, porque uma ovelha importa, né? Para Jesus, né, uma só ovelha importa. Ele não quer, né, que fique ninguém para trás. Por isso nós temos que ir buscar aquelas que nós pudermos, né, aquelas que nós pudermos buscar e trazer para esse rebanho, né? Esse é o nosso papel. É isso que Ele quer de nós nesses últimos tempos. Nós sabemos que o tempo do fim está próximo, né? Em que o Senhor Jesus, Ele virá nas nuvens para buscar um povo, né? Um povo escolhido, um povo que está o esperando, né? Então nós temos que estar todos reunidos. Nós temos que estar esperando pelo bom pastor. Então que nós possamos ter entendimento, né? Ter entendimento de como é que nós devemos proceder, né? De que não tem como sermos salvos, não tem como entrarmos no reino dos céus se nós não passarmos por Jesus Cristo. É a única, né? É a única porta. Assim como Jesus mesmo disse que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, né? Ele veio para que todos tenham vida, mas vida plena, né? Não é uma vida assim medíocre, não, mas é uma vida plena. A vida aqui e a vida depois também, uma vida eterna, né? Ter uma vida maravilhosa que Ele está preparando para todos aqueles que creem, para todos aqueles que aguardam a sua vinda. Por isso, muitas vezes você se sente, né, fora desse aprisco, você se sente assim, talvez que não tem valor, você se sente que Cristo não está olhando mais para você. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho importância nenhuma, Deus não está olhando para mim, Deus não se esquece, né? Ele ama cada uma das suas ovelhas. É claro que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por momentos difíceis, né? Nós vamos passar por isso. Isso não quer dizer que Ele não está conosco, isso não quer dizer que Ele não está olhando por nós, Ele está olhando sim, mas nós temos também que ser fortes, nós temos que ser corajosos, né? Para que nós possamos vencer. Ele nos ajuda, mas nós temos que nos esforçar, né? Para que nos mantenhamos, né, na presença dEle, para que nós não venhamos ser arrebatados da presença dEle, para que não venhamos ser levados para longe pelo ladrão. O ladrão vem mesmo para tentar nos tirar da presença do Senhor. Ele vem para ficar ali falando no nosso ouvido, falando que nós não somos nada, que nós não temos valor. Muitas vezes ele tenta colocar isso nas nossas mentes, mas nós não temos que dar ouvido para ele. Nós temos que dar ouvido para aquilo que o nosso Deus diz a nosso respeito. E Ele nos ama, e Ele tem sim coisas boas para nós. Basta nós ficarmos ligados, basta nós ficarmos na presença dEle, né? Que nós venhamos então, né, guardar essa palavra no coração, ter a certeza que Ele está olhando, que Ele está cuidando de nós em todo o tempo, né? E que cada um de nós temos muito valor para Ele, pois Ele é aquele que deu e dá a sua vida por cada um de nós. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor, Ele possa te abençoar, Ele possa fazer grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Ele possa estar trazendo para você aquilo que você tem necessitado, porque Ele é aquele que supre as nossas necessidades, assim como diz a sua palavra, que nós entramos por essa porta que é Cristo e nós podemos entrar, podemos sair e nós vamos ali encontrar pastagem. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor te abençoe.